Bom, muito boa noite. Boa tarde, boa noite, né? Estamos aí no intervalo. É um prazer estar aqui novamente. Ano passado eu apresentei uma pesquisa e hoje eu vou trazer também mais alguns dados para depois poder bater um papo com a Luísa. Eu sei muito bem que vocês querem ouvir muito. Luísa, uma pessoa muito querida, não só como varejista, mas um ser humano que olha para as mulheres, olha para o Brasil, olha para os homens também. Olha para os homens. Não se preocupem. Mas eu defendo as mulheres porque nós precisamos, né? Fala a verdade. Agora os homens também estão inteligentes, estão defendendo as mulheres, né? Então eu vou passar um pouco aqui dessa nossa pesquisa, que chama Voz do Consumidor, aí tem muito a ver, né? A gente fala do Magalu, tem muitos temas aí que a gente vai conversar e vai falar um pouco sobre isso. E a gente estava na delegação e um dos pontos falaram, né, quando a gente foi se apresentar, para a gente contar o que a gente não tinha no LinkedIn, né? O Fábio da Starce deve estar por aí. E aí eu contei que eu sou neta de supermercadista, de varejista, né? Eu falei logo eu vi, Lu, que você era uma de consultoria, mas que te vinha alguma coisa de barriga no balcão. Logo eu vi, porque não é diferente, né, gente? Quando a gente passa barriguinha no balcão, fala a verdade. Meu avô teve o primeiro hipermercado em Alagoas, teve uma rede de supermercados, né? Então, eu sempre tive o varejo muito no meu dia a dia. O meu primeiro emprego foi no varejo. E hoje eu lidero na PwC a indústria de varejo e consumo no Brasil. E eu tenho 30 anos de PwC, eu costumo falar que eu entrei como menor aprendiz, né? Faço a brincadeira. Mas tenho 51 anos aí com muito orgulho. E vou trazer, então, alguns dados. Eu pedi para o pessoal colocar aqui na tela a nossa pesquisa, que chama Voz do Consumidor. Depois eu passo o QR Code para vocês, vai estar no último slide. É uma pesquisa que nós fizemos agora em 2024, e que no mundo inteiro, mas nós trazemos o recorte brasileiro. Então, a necessidade aí de olhar realmente o consumidor brasileiro e suas particularidades. E o tema central da pesquisa é o tema de confiança, né? Eu costumo falar que confiança, né, o aspecto de que é muito fácil para você perder, né? Difícil de você ganhar e muito fácil de você perder. Então, o tema central da nossa pesquisa é realmente o tema ligado à confiança. E acho que o pessoal conseguiu colocar aí, Ricardo, os slides? Eu vou comentando um pouquinho aqui enquanto os slides não entram. Vou passar rapidamente quais são os principais pontos da pesquisa e alguns pontos que são específicos do Brasil. Um dos que mais sempre me surpreende é o tema de informações das pessoas. A gente comentou antes sobre esse assunto. Eu falei, a nossa pesquisa mostra que o consumidor brasileiro, ele hoje tem um medo de dar informação ali no ponto de venda. Ele tem um medo de como aquela empresa vai estar tratando os dados, mais do que o consumidor ao redor do mundo, mais do que outros países. Então, existe aí uma preocupação de transparência de como as empresas hoje tratam os seus dados, os dados do consumidor, para que isso não tenha, obviamente, nenhum problema ali do consumidor. Mas essa é a perspectiva ali do consumidor em relação aos seus dados. Pessoal, vou passar aqui rapidamente aí um pouco dos nossos estudos e esses seis passos que a gente chamou de essenciais rumo à confiança. O primeiro ponto é o tema quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala aqui de impactos ambientais. O consumidor ele está ligado nisso. Tem diversas discussões, o quanto que ele paga mais por isso. No ano passado, aqui nesse evento, eu trouxe uma outra pesquisa nossa, que a Luísa também participou, que chama O Mercado da Maioria da Classe C, D e E, e que já falava sobre isso. Essa pesquisa complementa que o consumidor está mais consciente. E ele faz compras mais conscientes. Vocês olham que ali os números, estou comprando os produtos mais sustentáveis, eu estou comendo alimentos diferentes. Existe um olhar hoje na população brasileira
para o tema de sustentabilidade. E o que a gente viu no decorrer do ano passado também é que, com os impactos, por exemplo, das chuvas do sul, queimadas aí nos incêndios no Brasil, isso realmente começa ainda mais a ter uma sensibilidade do consumidor. Deixo também para que vocês depois possam olhar, a gente tem um tema que nós fizemos agora no final do ano, chamado um paper, baixado no nosso site, está lá disponível para quem quiser consultar, chama Justiça Climática, que nós fizemos junto com o Instituto Locomotiva e que trata aí diversos temas também ligados ao clima. Um outro tema é em relação ao tema de bem-estar. Então, existe um aspecto também do consumidor, falando de sustentabilidade, do bem-estar, de buscar aí o consumidor, as implicações ambientais, a intenção do consumidor, ter uma prática mais sustentável. Um outro aspecto, as preocupações aí quando eu falei de mídias sociais. Então, existe aí uma preocupação do equilíbrio no uso das mídias sociais e um pouco desses percentuais, quer dizer, 80% buscam avaliações para validar uma empresa antes da compra. Então, realmente, olha aquele dado para ver, posso confiar naquela empresa? 78% usam esses canais para descobrir também novas marcas. Então, são temas ligados aí a mídias sociais, as informações disponíveis que o consumidor também olha e faz uma análise aqui para poder fazer o seu consumo do bem que for. O outro tema que eu falei aqui antes foi do proteção dos dados. Então, esse é um tema recorrente que nas nossas pesquisas, ele tem aparecido muito forte para os consumidores brasileiros, que eles têm medo realmente da divulgação dos seus dados. A gente sabe que tem aí uma série de pontos que acabam acontecendo de fraudes e de utilização de dados dos consumidores, infelizmente. Então, é um outro tema. A questão de transparência quando eu mexo com os preços, os valores. Então, como eu vou comunicar ao meu cliente, por exemplo, se eu tenho... E aí, a gente ouviu o Paulo falar aqui sobre os temas da economia, para esse ano de 25, temas de inflação, por exemplo, como eu vou comunicar o aumento do preço impactado pela inflação? Como é a transparência? Não é questão de certo ou errado, não. Como é que eu comunico de uma forma de que eu não estou me aproveitando de um cenário para aumentar o preço? Não, eu tive um aumento de custo, como é que eu consigo fazer isso de uma forma mais transparente para que o consumidor ele não vai perder a confiança que ele tem em poder fazer aquela compra e não está tendo ali um processo errado de repasse indevido, né, de valores. O outro tema, e aí aqui eu já vou passar para conversar um pouco com a Luísa, é a inteligência artificial. E a gente vai ouvir, a gente sabe, né, nos próximos dias vai chover tema de IA. Eu tenho um cliente, Luísa, que ele fala o seguinte, né, o bingo corporativo é IA. Se tiver o IA na sua cartela, é o bingo corporativo, eu fiz lá IA e acabou. E não é isso. A inteligência artificial, obviamente, muito bem utilizada, mas não esquecer do toque humano. Eles estão disponíveis já para usar a inteligência para busca, para uma série de pontos ali, principalmente para as atividades mais simples, mas também não se tornar totalmente uma resposta que não tenha um toque humano. O consumidor, ele quer isso. E aí eu vou, para emendar aqui, já conversar com a Luísa, vou deixar aqui, ali está o QR Code da nossa pesquisa desse ano, disponível para vocês baixarem. Estou aqui com meus sócios também, a Helena e o Giancarlo de tributário, quem quiser trocar uma figurinha, a Helena de temas também ligados à indústria, para a gente poder trocar informações e mais detalhes da pesquisa. E aí, Luísa, para a gente... Vamos falar da Lu? Não tem como a gente falar esse último item que nós comentamos, né, de inteligência artificial e o toque humano. Então, isso foi um tema da pesquisa, que realmente o consumidor ele tem esse olhar. E a Lu, ela realmente ela tem esse olhar. Eu lembro que uma vez você mostrou um vídeo até de uma senhora que buscava falar com... Ela queria a ligação da Lu, né? Então,
Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa interpretação e como a Lu tem aí participado cada vez mais nesse formato. Bom, eu acho que a empresa reflete muito, eu vi as palestras aqui, muito o que são os seus propósitos e a sua vida, né? Nós somos uma empresa do interior, nascemos fisicamente, né? Não se esqueça disso. Eu fiquei 20 anos no balcão, acho que o que eu aprendi empatia foi no balcão, porque você aprende empatia quando você troca de papel com o outro no mundo do outro, né? Então, o Ricardo estava falando, todo mundo que me liga, Luiz, eu preciso de você, tá bom, pode deixar que eu vou. Porque eu falo, nossa, as pessoas fazem tanta força para mim, tá? E depois vai para os meus assistentes, ela não pode, ela tem compromisso. Mas eu falo, agora mesmo ele chegava, você pode ficar mais um pouquinho? Eu falava, posso. O povo já me olhava e falava, não pode. Porque assim, eu fico muito empática com as pessoas que estão colocando e você aprende no balcão. Eu venho de uma família, né, que a minha tia, chegava um cliente que para pagar, um para reclamar e um para comprar, ela primeiro atendia o que reclamava. Então, assim, a gente é muito atenta a esse lado. Eu tenho uma linha, eu abro minhas redes sociais, né, para o cliente reclamar, é muito interessante, que fala, te admiro muito, você cresceu, mas se perdeu, meu produto não chegou, aí eu estou nisso, mas eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir, e eu tenho uma pesquisa diária na minha mão, desde 90, porque a gente cresce, você quanto mais cresce, a empresa faturou 60 bilhões, gente. Então, assim, ele cresceu muito nos últimos 4 anos. Se você não tomar cuidado, você está com NPS 80, 85, mas tem 20% do cliente que está mal servido, e eu aprendi que aquele cliente não pode ficar, e eu tenho 12 pessoas no saque que só atende reclamação minha. E o mais importante, que o cliente, antes de passar por mim, já passou por 7 pessoas. Aí eu brinco assim, puxa, vocês perderam a oportunidade de ser famosa, né? Porque aí quando eu atendo através do pessoal e eu sei tudo, tá vendo? Eu mandei para ela, atendeu. Então, assim, eu acho que atendimento é igual regime, né? Você deixa, vocês viram que eu emagreci bastante, mas se eu deixar, eu perco tudo de novo, concorda? Não, aqui nessa viagem é capaz, se eu não tomar cuidado, eu engordar uns 3 quilos. Então, assim, atendimento ao cliente é a mesma coisa do que isso. Você nunca pode ficar tranquilo. E eu escutei falar, é verdade, acho que foi o da CIA que falou, ou do Aramis, que quem realmente manda na gente é o consumidor final. Então, ele é o dono. E aí, aproveitando antes de falar da Lu, quem é que vocês acham que colocou o ISG tão forte? Foi o mercado financeiro, porque eles são muito rápidos. O cliente pós-pandemia, ele não sabe, mas ele não aceita uma loja nossa tratar mal um negro. Concordam comigo ou não? Esses dias até saiu que uma negra, uma menina colocou que nós tínhamos posto na ficha de cadastro. Só que a gente é tão verdadeiro com o movimento negro que nós ganhamos 1000 pessoas falando, não é assim, eles não iam pôr isso não é verdade. Primeira vez que eu vi, mas o consumidor não aceita a gente falar. Se uma loja nossa tratar mal um negro, daí ele pode ter 5 seguidores, no fim do dia todo mundo está sabendo quem, como e onde. Concordam comigo ou não? E as redes sociais. Então o consumidor mudou e não sabe que mudou. E aí vem o ISG. A mesma coisa foi o Código do Consumidor. Eu acompanhei muito o código na década de 90, mudou. O consumidor hoje ele tem voz, e a rede social, gente, deu muita voz para o consumidor. Ele não procura mais uma ficha de produto naquelas fichas horríveis que as indústrias tinham. Ele vai na internet para saber o que o povo está falando do produto. Concordam comigo ou não? Então, é uma mudança do digital muito grande. E o que nós fizemos? A gente passa, desde 2001, que a gente tenta passar para o digital essa humanidade. E aí a gente nasceu a Lu. E é muito legal, eu até vou passar uma fita da Lu, porque quando ela me falou isso, eu mandei pôr agora, viu, gente, que eu nunca sei. Mas, assim, para vocês entenderem, porque vocês vão vir para a NRF, eu estou pedindo, hoje eu já fui de manhã no outro evento, por favor, gente, vamos falar bem do Brasil. Nós estamos com a maior delegação do Brasil, mesmo o dólar a 6%. Nós somos startup, é um povo maravilhoso de startup. Vocês estão tudo aqui até essa hora, startup. Nossa, tinha tanta gente que eu falei, Marcelo, você não vem não, que você não tem onde sentar. Marcelo Silva aqui, estava muito cansado. Então, assim, um evento desse que leva... Onde eu estou indo tem tanta gente. E o Brasil é isso. O Brasil é um país que
que tem o melhor sistema bancário que existe, vai ter conta fora. Eu tenho filha que mora fora, vocês ficam morrendo de raiva, mas ninguém fala mal de fora. Qualquer coisa que acontece, fala. Então, vamos pegar essa delegação brasileira. NRF é muito bom, é muito legal. Minha neta até veio ano passado e entrou na GV, eu trouxe mais 2 netos esse ano, agora vai ser moda trazer netos, vocês vão ver. Então, assim, porque ela veio, usou isso e ainda passou, foi muito bem. Então, eu vou contar essa história da Lu. Nós somos uma empresa que nascemos no interior, a gente fala porta, portão, nascemos físico, tivemos 50 anos de físico e criamos a maior influenciadora digital do mundo, não é do Brasil. Então, assim, e o que levou a isso? É não ter medo de errar, não ter medo de fazer. Então, eu vou mostrar que a Lu nasceu feinha, chamando tia Luísa. E a gente vai crescendo. As pessoas que estavam muito perfeitas, aquilo que eu escutei muito agora de velocidade. Põe, não deu certo, muda, não deu certo, tirou. Precisa tirar. E as mulheres também tirar esse compromisso de ser muito perfeita. Luísa, como que você é? Eu não tenho compromisso de ser perfeito, eu tenho compromisso de dar melhor do que eu. Então, assim, vamos assistir a Lu agora, que eu acho que mostra bem. E, assim, eu tenho levantado muito público, se vocês pensarem que uma empresa do interior, que nasceu física, consegue ter a maior influenciadora do mundo digital, ela é convidada para fazer propaganda, para tudo agora. É para animar a gente ser brasileiro e ser varejista. Concordam comigo ou não? E concorrendo com empresa muito grande. Então, vamos lá ver a Lu. Falaram que dava para pôr, né? Então, vamos lá ver. Bom, enquanto eles acham lá, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial também, né? Vai ser um tsunami, se a gente não entender que ela vai ser um tsunami. Ela vai ser um tsunami em várias áreas da empresa. Ela vai ser um tsunami se a gente não entender. É igual quando entrou o digital. E também na NRF, não se esqueça, quem tem loja física aqui, levanta a mão, por favor. Muita gente. Gente, eles já levaram a loja física para o hospital, internaram na UTI, mataram ela, internaram e ressuscitaram. Então, não se preocupem. Agora, ela tem que mudar, ela tem que estar digital. As novas experiências que a gente está vendo aqui é uma mudança muito grande. Eu fui na FAO hoje, loja de brinquedo, eu fiquei impressionada, porque ela estava quebrada, e ela mudou até o mix de produto, e estava assim de gente, mas assim, com fila em tempo. Então, tem que mudar, mas a loja física no Brasil não vai acabar nunca, mas ela tem que estar ligada ao digital, ela tem que estar no digital. Deu certo ou não? Deu certo. Então, vamos lá. Bom, ela tem mais seguidores, mais fãs do que uma pessoa que eu gosto muito, que eu era apaixonado por fazer a casa, do que a Barbie, que é mundial. Então, assim, é uma empresa brasileira, mas isso que a Lu falou, ela traz muita verdade, ela pede desculpa, ela faz exames, ela vai na passeata gay, se a gente erra, ela vai lá, pede desculpa. Então, assim, a gente criou a Lu para ser humana mesmo, para errar, para acertar, para ser normal. Ela mostra o seu dia a dia, e é isso que a Lu falou. A inteligência artificial vai trazer mais a humanização ainda, porque as pessoas vão ser substituídas, que fazem processo, que fazem essas coisas, mas quem vai ter que... E aí eu estou convidando todo mundo para ser vendedor, para ir para a ponta, para fazer ação, porque isso a inteligência artificial não vai tirar. Não vai tirar de jeito nenhum. É o fazer acontecer, é dar resultado, é não ficar criando aquele mundo de procedimento, de normas que ninguém lê. Então, assim, a gente tem que estar na atitude. É a atitude que vai fazer que nós vamos desenvolver muito mais a produtividade. Faz 2 anos que eu estou estudando a inteligência artificial, não por nada, porque a inteligência artificial, gente, já existia há muito tempo, 2022, porque só quem mexia com elas eram os técnicos e os programadores. 2022, ela passou a ser para o usuário final. E foi isso, essa grande revolução. Então, a Lu já usava inteligência artificial, mas para fazer a Lu, tinha que ter que esse técnico que estava atrás de tecnologia, de tudo. Agora, esses dias, nós hoje temos 320 mil sellers. E a gente fez um evento com
1000 sellers. Eu falei com a Lu ao vivo. Ela lá e eu aqui no palco. A boquinha dela ainda não estava muito bom, mas a gente não tem perfeição com coisa. Foi um sucesso, agora já vai melhorando. Então eu falei com a Lu no palco, ela lá, e eu não sei dar brief, eu não sei ficar registrando nada, então ela nem sabia o que eu ia falar. Então ela estava atrás e eu estava aqui. Então, assim, vai ter. Isso mostra, mesmo a boquinha dela não estava boa, porque foi a primeira vez que ela falou ao vivo. Eu falei para o público, vocês vão aguentar aí, que pode até não dar certo. E a gente vai aperfeiçoando, começa fazendo, começa a fazer acontecer. E queria dar uma opinião da feira para vocês. Hoje até o Marcos me pediu isso, eu venho na feira desde 2003. Eu comecei a vir na feira porque o Frederico ia dar uma palestra, novinho ainda, né? Meu filho. Eu vim, e quando eu saí da palestra dele, que eu vi a feira, eu fiquei com muita vergonha de mim mesmo, porque é uma feira que se cuida do varejo, é a única no mundo que não é só supermercado. Eu nunca tinha vindo aqui, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, então eu vim seguidamente, acho que eu fiquei 2 anos só sem vir, e assim, eu vou anotando todos os insights que eu tenho, isso eu estou dando uma dica, e depois pega 5 coisas que vocês aprenderam para pôr na prática. A primeira vez eu falei, uma das minhas metas, vou vir na NRF todo ano e não vou ficar reclamando de palestra ruim nem nada, porque eu vim aqui para a gente aprender o que está se passando. Eu venho e chego com um monte de novidade e traço 5 coisas para a gente pegar. Vamos fazer acontecer, vamos falar bem do Brasil. O que falta para nós é autoestima. A gente fala, nem parece que é no Brasil. Que país que leva 500 pessoas nos eventos 7 horas da noite? Me responde. Nenhum, gente. A gente tem que olhar esse lado do Brasil. O júri está alto, eu fui a primeira a brigar, vou continuar brigando. Eu acho que ele não precisava estar desse tamanho. Até março e abril, eu acho que era possível. Falei no IDV para o Roberto. E porque o juro não atrapalha uma empresa que já tem capital de giro, que tem um sócio banco. Ele atrapalha os pequenos, os médicos. E quem gera emprego nesse país é a pequena e média empresa. É a pequena e média. Nós temos que olhar a pequena e média sem parar. Na Europa é PPP, pense primeiro na pequena. É ela que gera. Eu posso gerar 35, 40 mil empregos, os pessoal que esteve aqui, mas se você fizer a conta do que essa pequena e média, e micro e pequena empresa gera de emprego, é muito maior do que nós, todo mundo junto. E o Brasil é um país de empreendedorismo. E atendimento ao cliente tem que ser isso. O cliente me manda isso, eu falo assim, ai, me desculpa, me perdoa. Quando é muito grave, eu falo, estou me sentindo muito incompetente, acho até que eu vou sair daqui, que é impossível estar acontecendo isso aqui, eu devolvo para ele. Aí ele me responde, não sai não, fica aí. Então, assim, quando você assume que está errado, que não está legal, e resolve o problema dele, você ganha um consumidor. E à medida que você não resolve e fala, ele é muito chato, ele é isso. Agora a gente está lutando muito com sellers, porque os sellers têm que aprender que se ele devolver um dinheiro rápido, fazer as coisas rápidas e saber que o cliente é o maior patrimônio que a gente tem na empresa. Então, muito obrigado por essa pesquisa. Todo ano eu acompanho. Muito obrigada a vocês. E sejam vendedores. Agora eu vou contar uma novidade. A minha tia faleceu, infelizmente foi muito pesado para mim. Ela deixou uma casa no centro da cidade de Franca. E a minha família ama ser vendedor. Mesmo quando o termo era muito cafona, eu tirei o cartão e pus vendedor. E eu vou montar uma... Aí ela deixou uma casa no centro, muito legal, perto do Magazine Luiza. E ela falou para mim, ela mandou sempre, não faça museu da minha casa. E eu estou fazendo... Vou inaugurar em setembro, no aniversário dela, da casa dela. Ela tem muita fita gravada para atender o cliente. Nós tivemos uma memória muito grande dela disso. Eu vou fazer uma escola de vendedores Luiza Trajano Donato para lá. E vocês vão ser convidados. E eu estou tão satisfeita com a inteligência artificial que eu até vou fazer franquia e vou dar para uma instituição a renda, porque eu acho que vai dar o maior sucesso, concorda, vendedor? Com certeza. E pode ver que um dos perfis pós-inteligência é ter vendedor específico, tanto no digital como no outro, que saiba diferenciar e criar aquilo que ela falou, que o maior desafio nosso vai ser criar
vínculo com o consumidor. Ele tem tanta onde comprar, que jeito de fazer com tudo. É como é que a gente cria vínculo de paixão, de amor pelo consumidor com a gente. Eu acho que vai ser o maior desafio nosso, vai ser esse, vai ser criar essas... Chama fidelidade, eu estou preferindo chamar paixão, amor, para que eles realmente lembrem da gente. Nós temos feito esse papel, eu tenho feito muito esse papel com o consumidor, mesmo que ele responda, que ele tem uma coisa, ele caiu na minha coisa, ele é resolvido em 3 horas. E ele me manda de volta, e eu acho muito bom. Os meus seguidores falam, aqui não é lugar disso, você fica me defendendo nas redes, mas eu agradeço, porque eu tenho uma pesquisa diária para saber o que está bem e o que não está numa empresa que hoje tem 1.200 lojas. Você vai se perdendo, gente. Tem hora que eu tenho uma saudade de ser menor, de você estar com muito mais contato. O desafio é como que eu cresço e não perco a alma do pequeno. Esse eu acho que é o maior desafio nosso, é esse. Então, não tenha vergonha, baixe o aplicativo do Magazine Luiza e comprem no Magazine Luiza. E o Cláudio, hein? E o Cláudio? E agora eu tenho uma missão para fazer que mandaram. O Magazine Luiza evoluiu tanto que, mesmo nesse um ano de muita dificuldade que nós tivemos, e todo mundo sabe disso, desde outubro, que, graças a Deus, as vendas crescem, o lucro voltou, está tudo maravilhoso, mas eu acho que foi um ano de muito aprendizado nosso. Nós criamos o Magazine o Luiza Cloud. O que é isso? É a nuvem, a primeira nuvem da América Latina, e agora eu vou ser vendedora 60% mais barata e não paga em dólar. Então, assim, vocês podem consultar a nossa nuvem. Nós temos uma pessoa aí, 34% nosso já está na nuvem nossa. Olha que o nosso movimento é muito grande, 34%, 35% já está. E nós estamos com um vendedor aí que pediu para me vender, e a Lu lembrou. Então, tem o Magalu Cloud. Ah, ele está ali. Cadê ele? Olha lá, ele lá. E nós estamos já com muitos... Porque a gente montou mais para os pequenos e médios mesmo, para poder estar na nuvem, que é uma segurança com preço acessível, e a nossa segurança. Muito obrigada, Lu. A Lu é minha amiga. Então, muito obrigada a vocês. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Obrigada pelo prêmio. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.